mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: por que eu vim neste presente século? Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra. Nessa tarde Deus vai nos esclarecer concernente a um tema de mensagem que é: por que eu vim nesse presente século? Você vai entender o porquê de que você não veio em vão. Você veio para alguma coisa para Deus, mas em vão você não veio. Para ter base no que vamos falar, nós vamos ler aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 17. Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. O tema de mensagem é: por que eu vim nesse presente século? A leitura da Bíblia é Tiago 4, do versículo 13 ao 17. O título é: a afabilidade dos projetos humanos. E a Bíblia está escrito assim que diz a palavra do Senhor: eis agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganhamos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. E em lugar do que dizeis, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. E aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aleluia, glórias a Deus. Tema de mensagem que é: por que eu vim neste presente século? Entenda para que você possa entender. Nós vamos entender nessa tarde concernente a esse tema que ninguém veio em vão. E conforme anteriormente as pregações anteriores, conforme as campanhas que nós já fizemos aqui e estamos continuando a fazer, fica sempre aquela pergunta no ar: por que eu vim, por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, quem eu sou realmente? Para os cientistas e pesquisadores do mundo, alguns dizem que tem vida em Marte. Eles estão até hoje lá pesquisando, ou então pesquisando outros planetas, para ver se assim encontram vida, ou então encontram alienígenas. Assim dizem no pensamento deles, humanos. Mas no pensamento de Deus, e o que Ele deixou para todos nós, escrito na sua santa palavra, foi que nós não viemos em vão. E se nós pudéssemos escolher em qual século nós podíamos vir, nós até poderíamos citar alguma coisa assim para você, como desde o início da criação e chegando no nosso tempo de agora. Aí fica aquele pensamento: por que eu vim neste presente século? Será que eu podia vir na época de Davi? Será que eu podia vir na época de Abraão? Será que eu podia vir na época de Jacó? Será que eu podia vir na época dos profetas? Será que eu podia vir na época de Salomão? Será que eu podia vir na época de todos aqueles que fizeram a diferença? Porque nesse tempo parece que eu não posso fazer a diferença. Este tempo é o tempo dos quais
mas que Deus assim permitiu para todos nós, como seres humanos, para vir neste presente século, para fazer a sua santa obra. Ninguém vem em vão. Até parece que nos olhos comuns, eu olhando, você olhando, parece que nada é incomparável às coisas do passado. Não, esse tempo presente de agora será tão cobrado tanto como os tempos passados, porque entenda, Jesus Cristo também falou dizendo, ele disse assim, que os profetas do passado, reis, queriam ver o que nós estamos vendo. E o que é que nós estamos vendo? O avanço da igreja, o crescimento da igreja, os milagres em nome de Jesus, o Messias que já veio, nasceu, morreu, ressuscitou na cruz do Calvário, voltou para os céus, enviou o Espírito até nós, que é o Espírito Santo de Deus, e por aí afora, e nós andando no cotidiano, no dia a dia, este anjo guardião que anda do nosso lado para nos guardar e livrar do mal. Então entenda, para que você venha assim a entender. Deus dá oportunidade a todos os homens, e a mulheres. E nesse presente século de agora, nós todos temos grandes oportunidades para fazer uma obra tão grande para Deus. E quantos que estão recuando? Quantos que estão voltando atrás? Eu entendo, irmão. Eu sei que a luta é muito grande, mas maior é o nosso Deus, porque Ele está conosco. Ainda se partimos dessa vida para outra, o anjo do Senhor vem imediatamente, nos pega e nos leva para o seio de Abraão. Entenda, para você poder entender. E você entende até assim, consigo próprio, o seu pensamento comum andando. Por que eu vim nesse presente século? É tanto sofrimento, é tanta dor, é tanta angústia, é tanto problema que eu passo, é tanta situação difícil. Eu estou passando até no vale da sombra da morte e não há quem me ajude. Entenda uma coisa, se você acordou, dormiu e acordou no outro dia, é porque Deus permitiu. Se você ainda não partiu dessa vida para outra, é porque o Senhor ainda tem um negócio contigo em vida, e aquele que começou a boa obra, Ele vai até o fim, até aperfeiçoar. Aleluia, glórias a Deus. Por que eu vim nesse presente século? Se eu pudesse escolher, irmão, eu queria vir no tempo de Davi, para mim ver ele tocando a sua harpinha. Se eu pudesse escolher ainda vir mais um tempo a mais à frente, eu queria vir no tempo de Jesus, para ver os milagres assim, Jesus Cristo fazendo os milagres, e ele entrando nas congregações, e os capetas caindo para tudo quanto é lado, porque cheio de sacerdote na igreja, e só faziam cosquinha, os demônios não caíam, porque quando Jesus entra, irmão, aí Satanás tem que correr mesmo, Satanás tem que sair fora e cair por terra. Entenda uma coisa, os nossos tempos de hoje não está diferente dos tempos do passado. Tudo que acontecia no passado está acontecendo também no tempo de agora. O que está acontecendo mesmo é o esfriamento que está cegando muita gente. O Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça e nem veja a glória de Jeová. Entenda que Jesus Cristo também já deixou o alerta dizendo que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E tem se acontecido, está se acontecendo. Quantas pessoas se esfriando, quantas pessoas até dizendo, não, esse tempo presente não é igual ao tempo do passado. Eu me lembro do tempo do passado, onde a glória de Deus descia, onde o Senhor se manifestava. Agora a gente não vê mais nada, agora está tudo tradicional, se esqueceram que são pentecostal. Entenda uma coisa, esse tempo não é diferente, só cabe você e a mim para o poder descer, só cabe você e a mim desagarrar das coisas desse mundo e ir para os braços de Deus, para fazer a sua obra e pregar o evangelho da verdade. O que denuncia pecado escondido, entenda, o que sumiu do nosso meio agora. As palavras que pregava contra o pecado mostrava o juízo e a prestação de conta com Deus, e aqueles que iam para o inferno. Entenda que não é diferente. Se você está neste presente século, vivo em vida, Deus permitiu e tem uma obra para fazer na tua vida. Mas às vezes a preocupação com as coisas desse mundo e com o cotidiano do dia a dia nos deixa tão preocupados que nos faz esquecer de Deus, nos faz se afastar. Ou se temos Deus na nossa vida, temos Ele como apenas como prioridade
prioridade de segundo lugar. Em primeiro lugar está as coisas do cotidiano, do dia a dia, mas não a obra de Deus. A Bíblia diz: antes primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra do Senhor também nos diz, e ainda vai mais além, que aqueles que fazem a obra do Senhor, as bênçãos do Senhor os acompanham. Mas para que nós podemos entender um pouco mais, vamos então mais. O título diz: a afabilidade dos projetos humanos. Os seres humanos têm muitos projetos humanos, mas eles nunca incluem o projeto de Deus junto. Quando inclui, é quando já está passando no vale, quando já está no desespero. Aí eles lembram que tem Deus, aí eles lembram que tem o Senhor. Entenda, em todos os momentos da vida, temos que colocar Deus como prioridade, temos que colocar Deus em primeiro lugar, porque se Deus não for na frente, nós seremos destruídos. Mas quando Deus vai na frente, tudo dá certo, e todo mal e toda barreira, a barreira tem que cair, e o mal tem que sair correndo, em nome de Jesus. Entenda para que você possa entender um pouquinho mais além. Estamos numa luta sem você saber. Você entra sem saber. A luta do bem contra o mal, a luta da luz contra as trevas, a luta de Deus contra Satanás. Entenda uma coisa: a luta dos anjos de Deus que pelejam contra os demônios, os anjos decaídos. Entenda que nós não temos como fugir. Se não estiver servindo a Deus, está servindo a Satanás. Se não está servindo a Satanás, está servindo a Deus. A Bíblia diz que não podemos agradar a dois senhores: ou agrada a Deus ou agrada a Satanás. Somos nós que temos que escolher. Então, se quisermos ir para o céu, temos que agradar a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Por que eu vim nesse presente século? Por que eu vim? Eu não podia nascer na época do meu pai. Eu não podia nascer na época da minha mãe. Eu não podia nascer na época dos profetas, ou na época de Jesus Cristo. Medite no que eu estou falando nesta hora. Você se lembra os apóstolos, que Jesus Cristo assim instituiu a cada um para pregar o Evangelho. Eles cumpriram a sua missão, participaram da história, e estão escritos nos livros, e mais tarde vão ser galardoados por Deus. E você e eu, será que estamos fazendo? Temos que fazer. Levante e anda, porque a jornada é muito longe. Aleluia, glórias a Deus. Aí entra a história de Deus. Deus querendo entrar na nossa história, querendo estar conosco na história, e a gente deixa sempre Deus de fora da história. Deus querendo estar conosco nos livros, na história, que quando abrisse o livro e abriu outro livro, e cada um foi julgado o que está escrito. E se está escrito a minha história, a tua história, do que Deus participou junto conosco. E quando Deus participa junto conosco, neste presente século, entendemos que nós não vamos ser julgados, nós vamos participar do tribunal para ser também galardoado por Deus, porque a Bíblia diz que o julgamento já começou, e já está começando pela casa do Senhor. Está escrito no Novo Testamento. Entenda, um julgamento já começou ainda nessa terra, e haverá outro julgamento lá nos céus, aonde todo joelho vai se dobrar e vai ter que dizer que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor. Aleluia. Hoje você não se dobra, hoje você não fala: eu não dobro, eu não joelho, eu não dou glória a Deus. Não dá, né? Não reconhece Jesus a nada, né? Hoje você não reconhece, mas quando chegar lá em cima, tu querendo ou não querendo, tu vai ter que reconhecer. Em Filipenses está escrito: e há de ser que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor da glória. Por que eu vim neste presente século? Para quê? Para que eu nasci? Daqui a pouquinho eu vou estar morrendo. Hoje as pessoas lembram de mim, me conhecem como locutor de rádio, me conhecem que eu fiz alguma coisa para Jesus, que eu prego o Evangelho. Mas depois que eu morrer, ninguém vai lembrar mais. Vai vir outro e vai continuar a obra.
Nós não somos substituíveis. Entenda isso. Um dia nós vamos passar dessa vida para... Agora, tem uma pessoa que nunca esquece. Desde Adão até os tempos de agora, tem uma pessoa que nunca esquece. E deixa até escrito, bota na minha biblioteca aí. Escreve aí, anjo. Escreve nesse livro aí. Vai ficar na minha biblioteca guardado a história deste homem. Trabalhou grandemente para mim. Comia pão com ovo, mas dava glória ao meu nome. Me exaltava. Aleluia, glórias a Deus. Glória ao Senhor. Continuando. A afabilidade dos projetos humanos. Nos projetos humanos, eles nunca incluem Deus junto. Já reparou isso? Fazer isso, fazer aquilo outro, fazer não sei. Contrata um monte de rezadeira, mas não pede a Deus para entrar. Eles têm que contratar a rezadeira. Deus falou, não precisa me contratar não, é só me convidar que eu vou, não vou cobrar nada. Eu só vou te ajudar, eu só quero uma coisa, me adore. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, o exaltarão. E sabe que é só Ele que pode dar a salvação e a solução da nossa alma, que é salva em Cristo Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Por que eu vim neste presente século? Foi para fazer a obra de Deus. Foi para ser crente em Cristo Jesus, ser convertido, cantar louvores ao nome de Deus, pregar o evangelho, tocar um instrumento na igreja, não para Satanás. Estar na casa do Senhor, ser um obreiro, ter prazer de ir para a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos agora, é agora, vamos dar glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 13 diz assim: eis agora, ou os que vos dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. São pessoas com mente levianas, que tem um tipo de pensamento como esse. Vai ficar pensando que vai fazer isso, aquilo, outro, e se esquece que tudo na nossa vida tem a determinação de Deus. Na hora que Deus bate o martelo lá em cima e olha aqui para baixo, fulano ou fulana vai fechar o paletó, não adianta não, meu filho, você vai ser enterrado e não tem para onde correr. Se hoje a morte bate na tua porta e você é crente em Cristo Jesus, morra com alegria. Vira pro teu irmão do lado e diga assim, irmão, morra feliz, Jesus está do teu lado. Você não vai estar agorando ele, porque quem é crente, quem é salvo em Cristo Jesus não tem medo da morte. A morte é que tem medo dele, porque sabe que para ele já tem jeito. Se ele morrer agora, ele está salvo. Agora a morte não, quando olha para um que não é salvo, ela já vem com aquela foição, como eles dizem por aí, e já leva logo lá pro quinto dos infernos, ainda joga pela janela, nem pela porta, porque o miserável sem vergonha de Satanás, nem a chave da porta dele não tem mais, está na mão de Jesus Cristo. Aí pega as almas e joga pela janela. Entenda uma coisa que eu vou te dizer agora: as coisas de Deus são feitas espiritualmente. Se não for pelo Espírito, tu nunca chegarás aos céus. Se você viver andando na carne ou no osso, conforme dizem por aí, vou mais além, tu nunca chegarás aos céus, porque Deus habitou em espírito em nosso meio, e nós temos que estar em espírito para se encontrar com Deus. E se não for desse jeito, nunca chegaremos lá. Se eu não escuto o suada voz de Deus, há mais de 8 anos atrás, quando Ele me chamou, eu creio, irmão, que hoje eu não estaria nem mais vivo. Porque do jeito que eu andava e para onde eu ia, parecia ser direito o caminho. Mas a Bíblia diz que há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim é a morte. Os homens sem Deus estão todos mortos, mas é mortos espiritualmente. Porque quando uma pessoa ressuscita espiritualmente, porque Jesus dá a vida, aí ela se renova, ela sabe, começa a reconhecer verdadeiramente que ela tem um Deus, e que daí para frente a intenção dela e os projetos dela está na mão de Deus, e a intenção dela é só dar glória a Deus e aleluia pelo que Deus tem feito pela sua vida. Mas a pergunta do tema da mensagem que é: por que eu vim parar neste presente século? Quer dizer, por que eu vim neste presente século? Deus permitiu que você nascesse
neste presente século, porque não existia um outro melhor do que esse para você nascer. Os outros anteriores não eram bons. Não, os outros eram bons, até ótimo, até demais. Mas Deus viu que para você seria este o melhor. E o que você tem feito para Deus? Você nasceu, está com idade, já sabe discernir entre o bem e o mal, e mesmo assim não quer reconhecer Deus na tua vida. E mesmo assim, os teus projetos são para você e não para Deus. Se hoje tu partires, será que Deus vai permitir que você entre no céu? Será que Deus vai falar para você: por que eu vou deixar você entrar no céu? Aí você vai apresentar os projetos humanos dizendo: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eu era um grande lá na terra. Tu era grande na terra. Tu se esqueceu que tinha que descer, né, meu filho? Tu se esqueceu disso, né? Que não existe ninguém grande. Grande mesmo só é Deus. Que é Ele que dá a vida, e o que nós temos é Ele que nos dá. Que o dia que Ele quiser tirar, Ele vai tirar. E nós vamos partir dessa vida para outra. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz que esses homens aqui, conforme diz no versículo 11, que diz: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos o ano e contrataremos e ganharemos. Eles não estavam nem aí para suas vidas espiritual. Eles só estavam para a sua vida material. Mas o espiritual eles não estavam nem aí. Eles não estavam nem querendo saber. O negócio deles é querer ganhar. Deus fica em segundo plano. Mas entenda uma coisa: por que eu vim nesse presente século? Foi para ser crente, tomar jeito na vida, ser cristão, entrar na direita com Deus, para poder morar no céu, congregado numa igreja, porque ovelha que anda por aí sem pastor não é ovelha, é bode. Existe um monte de cantor que está se levantando aí. Pergunta qual é a congregação deles. Tem uns que falam assim: não tem igreja não, meu pastor é Jesus. É? E quem vai te apresentar perante Deus? Jesus não vai te apresentar não, quem vai te apresentar é o pastor. Jesus só vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo. Ele deixou o pastor para que nos apacente e nos apresente perante Deus. Agora, quando o pastor não está dando conta, aí Jesus tem que vir pessoalmente para ver a sua obra na terra. Mas continuando, que esse não é o termo da mensagem. O tema da mensagem é: por que eu vim neste presente século? Foi para ganhar alma. Há uma quantidade de alma que você tem que entregar na mão de Deus. Tu querendo ou não querendo, tu tem que entregar. Testemunhando com a tua vida, pregando o evangelho, estando na igreja, cumprindo o ídolo de Jesus, não dizendo não para Deus, mas indo, caminhando, porque a jornada é muito grande. E enquanto está em vida, todos os dias, várias vezes por dia, dando glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Ezequiel entendeu isso. Ele, no seu momento de pensar, creio eu, ele pensou: por que eu vim nesse presente século? Aí desceu o rolo do céu para ele e estava escrito no livro: tu vais ser um atalaia e profeta. Isaías também, no seu pensamento: porque eu vim neste presente século, penso eu, não diz a Bíblia. Então somente desceu um serafim do céu com um tenaz e uma brasa na mão, e tocou-lhe sua língua e sua boca, e completou ainda para ele a palavra: quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí ele entendeu: Senhor, para que eu vim neste presente século? Agora eu entendo. Envia-me a mim, envia-me a mim, e eu irei pregar o teu evangelho. Aleluia, glórias a Deus. Jó então nem se fala, sofrendo, passando no estreito, perdeu tudo. Irmão, se Jó não passasse aquele momento triste, não seria a história de Jó. Todo mundo queria ser igual Jó. Se Jó fosse só rico, isso, aquilo, outro. Mas como Jó passou num momento difícil, aí se chama a história de Jó. Um homem prudente, um homem que mesmo perdendo tudo, perdeu os filhos, mas continuou fiel ao seu Deus. Antes ele não conhecia Deus, ele só conhecia de ouvir, mas depois que estava no vale, os seus olhos começou a ver a Deus. Aí ele entendeu: porque eu vim neste presente século, foi para exaltar ao Senhor, dar testemunho na dificuldade e exaltar a Deus, e mais tarde ele restituir tudo aquilo que eu perdi. Aí
vem o rei Salomão. Por que eu vim neste presente século? Foi para levantar um grande templo, lugar de adoração a Deus, exaltar o santo nome dele, que ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aí vem Gideão, tanto sofrimento, tanta coisa difícil, Senhor, e de repente vem o anjo e brada na terra e fala com ele, homem valoroso, e ele pergunta e diz: se o Senhor é conosco, por que nós estamos passando esse tanto sofrimento? Em outras palavras, por que eu estou ainda aqui? Por que eu vim neste presente século? Tanta dor, tanto sofrimento. E Deus fala para ele, dizendo: levante, homem, vá nessa tua força, que eu serei contigo. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, ninguém nasceu em vão. Desde o início da criação até os nossos tempos de hoje, somos seres humanos comuns, com pensamentos naturais, mas como se encontramos com Deus, se tornamos ser humano espiritual e sobrenatural com as coisas da parte de Deus. Entenda que você não veio em vão, você não veio para negociar só para este mundo, mas você veio também para negociar para Deus, ganhando as almas, perseverando na fé e na doutrina dos apóstolos, lendo a palavra do Senhor, se edificando a cada dia, não tendo projetos humanos, mas vivendo com os projetos de Deus, com a obra missionária dele em teu coração e pregando o evangelho da verdade. Aí tem muitos que quando chegar lá no céu vai ter uma tristeza muito grande, uma decepção. Vai entrar lá, vai chegar até entrar, aí Deus vai lá: vai pra onde? Não, vai entrar no céu, vem pegar a coroa. Partai-vos daqui, maldito. Nunca vos conheci. Não, Senhor, o Senhor conheceu sim. Olha, no teu nome eu profetizava, falava em mistério, curava os enfermos, era até crente. Você nunca temeste ao meu nome, você vivia fingido. Eu te conheci, os meus olhos estavam sobre a face da terra, os meus olhos estavam sobre o justo, e você andava conforme o seu próprio caminho. Eu cheguei até para você e revelei a você até o profundo. E você se perguntou: por que eu vim neste presente século? E eu disse para você, dizendo que você veio para ser pregador e profeta, e pregando a palavra da verdade. Mas por causa da angústia da vida, você deu para trás e disse consigo próprio: não, é muito difícil ser crente, e preferiu o mundo. E hoje tu não poderás entrar por causa da tua decisão, porque uma decisão tua determinou a tua vida aqui na eternidade. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 14 diz assim: digo-vos que não haveis de sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é como um vapor que aparece um pouco depois desvanece. As pessoas, elas são cegas, e tem umas que estão com os olhos abertos e continuam cega ainda. Sabe por causa de quê? A nossa vida é assim, começou e daqui a pouquinho já está acabando. Ela começa, mas daqui a pouquinho já logo acaba. E uns cabelinhos brancos. Ainda bem que o meu cabelo não tem ainda não. Mas se tiver eu não vou pintar não, porque tem um monte de gente pintando aí, meu Deus do céu. Se Deus está mandando eu pintar, não sei. Mas vamos lá então. Aí o que acontece? O camarada está caminhando, está indo, vamos lá, faz isso, vai para lá, vai para cá, vai para não sei aonde. E se esquece de se perguntar: por que eu vim neste presente século? Por que eu estou neste ano? Se a época do carnaval passado era bem melhor, e desse ano está tão diferente. Deus não te chamou para viver a vida para este mundo, mas Deus te chamou para viver neste mundo com uma vida para Deus, pregando o evangelho e ganhando almas para mandar para o céu. Aleluia, glórias a Deus. Eu entendo, por leitor das Sagradas Escrituras e por ler a Bíblia várias vezes e sempre procurar me edificar na palavra do Senhor e não palavra de homens, porque a palavra do homem falha, mas a palavra de Deus não falha. Então eu entendo que a palavra do Senhor me dá base para tudo. Por ler alguns outros livros também, para poder também obter alguns conhecimentos,
Porque aquele que já estudou ou está estudando ainda sabe que na geografia você aprende sobre os países. Na história você sabe a história dos homens que fizeram a história para este mundo, mas nunca fizeram a história para Deus. Também você aprende que na matemática você faz a soma dos valores, a soma do quadrado, não sei mais o que. Na física você vai aprendendo mais ainda e assim sucessivamente. Que a aula hoje não é escolar, mas é espiritual e bíblica, dentro da palavra do Senhor. Mas continuando no que estamos dizendo, o que traz vida e o que alimenta a alma do ser humano é a palavra de Deus. A alma do ser humano quer dizer, não se alimenta de sangue de galinha preta, não se alimenta de sangue de galinha azul, nem de vermelho, nem de branca. Isso aí é coisa do capiroto, isso aí é coisa dos homens. Porque a alma do ser humano se alimenta da palavra de Deus. Mas como a angústia da vida é muito grande sobre muitas pessoas, e por causa do pecado, dos prazeres do mundo, eles não conseguem entender a palavra de Deus. Eles não conseguem ler, não conseguem observar, porque desobedeceram a Deus. Saul, por desobedecer a Deus, o Espírito do Senhor saiu dele e entrou um espírito maligno. Jesus Cristo cumprimentou dizendo que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos procurando repouso, e não achando, ele retorna e diz consigo: voltarei para a casa de onde eu saí. E tenho, porém, atrás mais 7 convidados com ele. E o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. Então você que já aceitou a Jesus Cristo, entenda uma coisa. Você, quando aceitou Jesus, para você entender, aquele capeta que te acompanhava, aquele demônio, Deus afastou. Afastou. Mas se você veio a se desviar, aquele demônio que Deus afastou, agora Deus não pode fazer nada, porque você se afastou da presença de Deus e não quer obedecer o evangelho da palavra de Deus, aquele demônio volta. E tem, porém, ele traz mais 7 convidados. E o último estado da pessoa é pior do que o primeiro. A pessoa começa a fazer tanta desgraça e ela pensa consigo: como pode? Eu não quero fazer isso, mas eu não tenho força para vencer. Mas nessa tarde você vai ter, se você quiser. Se você se arrepender de coração, igual o filho pródigo, quando foi para longe e estava comendo as bolotas do porco, estava nas imundícias da vida, mas ele pensou consigo e disse: voltarei e herdei com meu pai. Pequei contra o céu e pequei na terra também. Entenda, Deus tem oportunidade para você. Porque se você não partiu ainda, porque Satanás não conseguiu tragar a sua vida e levar para o inferno, é sinal que você tem oportunidade de salvação. Ainda há uma história em andamento para você. A palavra vai se cumprir na sua vida, porque eu vim neste presente século e venho cumprimento dizendo: você veio para ser profeta, você veio para ser pregador, você veio para ser sacerdotisa, você veio para ser sacerdote, você veio para ser cantor ou tocador, você veio para fazer a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Agora não deixe a sua própria vida te iludir. Não deixe você próprio se iludir. Porque às vezes você pensa que é o homem que te ilude, mas você que se ilude. Examine-se, pois, o homem, e vedes se estás com a vida em andamento. E aí sim você terás o discernimento. Os 12 discípulos caminhavam com Jesus Cristo, mas sempre no meio tinha um demônio no meio. Sempre tinha um que não queria nada, só estava agarrado com as coisas materiais. Entendo, não tenho nada contra coisa material. Você pode até ter, mas tenha Jesus junto, tenha Deus junto, tenha o Espírito Santo junto. Porque o dia que o arrebatamento acontecer, isso tudo vai ficar para trás. O material não vai para o céu, porque no céu não entra material, só entra o Espírito. Só entra salvos. Se não for salvo, não vai entrar no céu. Vai para onde, irmão? Vai para o inferno. Porque a Bíblia diz: só vai para o céu se tiver Jesus Cristo. Se não tiver Jesus Cristo, está com o demônio. Vai para o inferno. Não vai subir nos céus. Então, para ir para os céus, tem que endireitar as veredas, entrar na direita com Deus, e aí sim, vai para os céus.
Estevão estava com uma comunhão tão grande com Deus, que na hora que ele estava sendo apredejado, ele viu os céus abertos. Entenda que os 2 discípulos no caminho de Emaús, eles decepcionados acharam que não ia ter mais a ressurreição de Jesus Cristo, e Jesus Cristo já havia ressuscitado, eles não haviam nem percebido, e tão somente Jesus Cristo do lado deles, e eles não viram Jesus. Quantas e quantas vezes Jesus tem chegado até você do teu lado, e você não tem visto? Ele tem te aliviado, tem te consolado, é Ele que tem te dado vida, é Ele que tem te permitido você dormir num dia e acordar no outro, e é Ele que sabe o tempo certo que vai te dar a vitória. Continuando no versículo adentro, versículo 15, que diz: em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser, assim vivermos, faremos isto ou aquilo. Entenda que só se Deus quiser, nós vamos assim conseguir concretizar tudo aquilo que nós estamos planejando. Porque se Ele não quiser, Ele bate o martelo lá em cima e nós descemos a sepultura. E o próximo vem tomar conta de tudo. Se iluda não. O que tu tem vai ficar tudinho pro teu próximo. Porque tu parte e o próximo desfruta. Por isso é uma advertência para você. Você não está vivendo em vão. Você está vivendo para fazer a vontade de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Por isso diz a palavra dizendo: se faremos isto ou aquilo, o Senhor é que tem que permitir. E é Ele quem permite. É Ele que faz a obra em nossa vida. Por isso entregue os teus projetos na mão de Deus. Versículo 16, que diz assim: mas agora vos gloriei em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Que glória é essa que é maligna? A glória que o homem pensa que ele sozinho pode fazer as coisas sem Deus no negócio. Se Deus não for com ele, tudo aquilo que ele está projetando vai morrer no meio do caminho. E o próximo vai fazer aquilo que ele pensou que ia fazer até o final. O próximo vai terminar fazendo. Aleluia, glórias a Deus. Quantas pessoas que já partiram dessa vida para outra, tinham tantos projetos, tanta coisa boa para fazer, outras até ruim, mas não conseguiram concretizar. Deus não permitiu. Primeiro, porque chegou o seu tempo de partir dessa vida para outra. Segundo, Deus queria dar até mais um tempinho de vida, mas eles queriam Deus em suas vidas? Não queriam. Então entenda, tudo que nós fazemos ou estamos fazendo, Deus tem que ter prioridade principal em primeiro lugar na nossa vida. Não é um homem, é Deus que tem que ter prioridade em nossa vida. Aí você se pergunta: por que eu ainda vim neste presente século? Foi para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Foi para bendizer esse Deus. Deus não nos permitiu a gente nascer em vão. Nós viemos para um negócio para com Deus, não para com o homem. E quando nós assim descobrimos, aí tudo tem tendência a dar certo. Primeiramente, Deus nos prepara em sua escola. Depois de nós estivermos preparados, aí sim, Ele nos lança na obra. E nessa obra não vai faltar nada. Deus vai estar sempre conosco, todos os dias, várias vezes por dia, até partirmos desta vida para outra. Entenda que José teve promessa de Deus. E na sua promessa parecia que não ia ter cumprimento. Mas tempos depois teve o cumprimento. Ele passou no sofrimento. Foi odiado pelos seus irmãos. Mas foi amado grandemente por Deus. Porque foi fiel até o fim. O segredo está ser fiel. Ser fiel, rejeitar as coisas desse mundo que são ilusões. São coisas vãs. Você tem que trabalhar com certeza.
Você tem que viver, tem que se sustentar, mas nunca tira Deus da sua vida. Faça a sua casa um lugar de tabernáculo para Deus, um lugar de habitação e de adoração. Deixe louvores aí rolando aí, azoide. Deixa o louvor rolar aí que você vai ver Deus habitando aí, Salmo 22, versículo 3. Que Deus habita entre os louvores. Então entenda isso. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Coisas tão grandes que você nem imagina. Deus amou tão grandemente a Enoque que o levou para a glória. Deus se apaixonou tão grandemente por Elias que levou ele na carruagem de fogo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso creia no que eu estou falando, dentro desse tema de mensagem que é porque eu vim neste presente século. Foi para fazer a vontade de Deus. A pessoa, se você viesse na época de Davi, será que eu estaria aqui contando a sua história? A pessoa, se eu viesse na época de Cedraque, Mesaque e Abednego, será que você estaria contando a minha história? Fica essa reflexão para você meditar e pensar. Porque você não veio em vão, mas você veio porque Deus tem alguma coisa para fazer na sua vida. Porque quando não tiver mais, aí Ele permitirá que você vai partir dessa vida para outra. E você vai partir direto para o mundo dos mortos. Tem dois lados no mundo dos mortos. No mundo dos mortos tem os vivos em Cristo Jesus. E no mundo dos mortos tem os mortos em Satanás do inferno. Porque preferiram ouvir mais a próprio Satanás do que ouvir a Deus. Deus deu oportunidade de vida, mas as pessoas não quiseram. Antes tão somente andaram nos seus próprios caminhos e se esqueceram do trovejar da voz de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Fica isso aí então para você meditar. O último versículo para fazermos o fechamento que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem te convence. É ele que te convence, quer dizer. Se você não for convencido por ele, não adianta, que ninguém vai te convencer. Mas para ele te convencer, o segredo é esse, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Se arei com ele, ele comigo. O segredo é você abrir a porta do seu coração. Deixar ele entrar. Se você não deixar ele entrar, ele não vai entrar, que ele só entra onde é convidado. Se ele não for convidado, ele não vai entrar. O único penetra que entra sem ser convidado é o Satanás. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Tu querendo, não querendo, ele entra e faz ruína. Faz destruição. Ele faz reunião no inferno para poder te destruir e me destruir. Mas quando estamos na mão de Deus, fica difícil. Ele pode até tentar, mas a Bíblia diz: aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aleluia, glórias a Deus. Então é esta a questão. Se aquele que, pois, sabe fazer o bem não faz, comete pecado. E fica a questão no ar: porque eu vim neste presente século? Você veio para glorificar a Deus, você veio para exaltar o nome dele, você veio para cantar louvores para ele, você veio para tocar no instrumento, você veio para fazer a diferença, você veio para, ainda que seja pobre, mas vai ser rico em Cristo Jesus. Você veio para assim glorificar, você veio para congregar numa igreja, você veio para atacar mesmo a Satanás, arrancando as almas dele e mandando as almas para os céus. Você veio para pregar o evangelho, você veio para somar, você veio para ser diferente, você veio para fazer a diferença, você veio para sim mudar a história da tua vida e da vida daqueles que vão te ouvir através da pregação do evangelho. Aleluia.
glórias a Deus. Além da história da tua vida ser mudada, a daqueles que te ouvirem vão ser mudada também. Porque você veio para isso. Haveria vários tempos em qual você poderia ter vindo, mas Deus permitiu este tempo para que você viesse fazer a diferença, dar testemunho, tocar a trombeta em Sião, pregar o evangelho da verdade e ganhar almas para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração e possa te iluminar a cada dia, para que você possa compreender e entrar no Espírito. Porque se não for pelo Espírito, tu nunca jamais chegarás aos céus. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A Bíblia não diz que vai vir buscar congregação, não vi. A Bíblia diz que vai buscar denominação. Vai vir buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Entendeste? Então, agarre-se com essa palavra. Dentro deste tema de mensagem que é porque eu vim neste presente século. Você veio sim para fazer a diferença para Deus. Deus, ele é mais real do que qualquer coisa neste mundo. Desperte para isso. Desperte. Deus, quando nos despertou, nos arrancou lá do mundo de densas trevas. Nós achávamos que estava curtido lá, mas nós estávamos perdendo tempo. Hoje eu estou aqui falando para você, porque eu dei a oportunidade de Deus entrar na minha vida. Se eu não desse, eu não estaria aqui hoje, estaria outro falando no meu lugar. Porque também nós não somos insubstituível. Porque aquele que não quer, Deus vai lá e coloca outro para fazer. Se você não quer fazer, problema seu. Se você não quer ser, problema seu. Vai ter um outro que vai querer. Mas mais tarde você vai se arrepender. Porque você teve a oportunidade e não soube agarrar a oportunidade no tempo oportuno. Por isso, persevere até o fim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele que o mais ele vai fazer. E aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar, até ser dia perfeito. E quando ele completar toda a obra na tua vida, ele te prepara e te leva para ficar eternamente ao lado dele, que é o sonho de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus, morar eternamente do lado de Deus. E que Deus possa falar mais forte ao seu e ao meu coração, e a cada dia nos iluminar com a palavra da verdade que alimenta a nossa alma. Deus te abençoe a cada dia.